Oi, gente, eu sou a Pamela Machado e esse é o Criativadas, um podcast simples, lo-fi, sem firulas, para compartilhar um pouco dos bastidores do meu processo criativo, reflexões, insights entre uma leitura e outra, que não são poucas, e aqueles pensamentos e ideias que geralmente se organizam entre uma corrida e outra. Eu realmente acredito que tem coisas que não cabem num post, mas têm potencial para virarem ótimas conversas. E é por isso que eu estou aqui. Então, para apresentar e contextualizar você um pouquinho sobre esse novo espaço, já que esse é o episódio 1, episódio de estreia desse podcast, eu começo aqui trazendo para vocês, compartilhando, que por muito tempo eu ando com essa vontade guardada no coração, que é de ter um espaço para falar sobre coisas, né? Que não cabem nas redes sociais com um pouco mais de profundidade. Porque lá no feed, a gente precisa ser mais objetiva, mais rápida e meio que obedecer os formatos, né, que a plataforma nos coloca à disposição. Então, esse espaço, ele nasce dessa inquietação, que aqui vai misturar duas coisas que basicamente me movem, que é a criatividade, que é o motor de tudo que eu faço, e conversas, que é esse jeito mais rústico e simples de trocar ideias, dividir reflexões, insights. E eu realmente creio que esse é um dos maiores ativadores do nosso pensamento criativo, né? É uma forma super simples que ajuda a nos construir tantas camadas de clareza, né? Que só o fato da gente ter que organizar uma ideia para expor ela para o outro que nos escuta já parece que alivia tanto a gente, já traz tanto clareza, então esse podcast, esse espaço, ele vem com essa ideia. O Criativadas, então, é isso, é um podcast que nasce como esse espaço para a gente aprofundar o que eu vejo, o que eu penso e eu compartilho nas redes sociais. Então, basicamente, aqui vai ser um espaço onde eu vou trazer essas reflexões que eu tenho durante as minhas corridas, os bastidores e processos de criação estratégico com qual eu trabalho, dos meus projetos próprios, de clientes, trechos e insights das leituras que têm um ótimo potencial para render boas conversas e, claro, de comportamentos que ajudam a gente a ampliar esse nosso olhar criativo e estratégico sobre nós e sobre a forma como a gente se comunica como marca. É por isso que eu gosto dessa coisa de esse conceito, essa ideia de ativar a criatividade, né? Criativadas, por meio de boas conversas. E dessa mistura surge o nome Criativadas, que tem aí, junto com ele, essa intenção de ativar em você também esse olhar criativo e estratégico. Mais do que um podcast, então, o Criativadas é para ser o nosso momento de pausa, para pensar junto, se inspirar e construir com um pouco mais de profundidade criativa as coisas que a gente vive e que a gente observa por aí. E por falar em inspirar e construir profundidade criativa, eu já quero começar esse episódio de estreia com uma coisa que vem fervilhando na minha cabeça já faz uns dias. Nesse último final de semana, foi nesse último final de semana, dia 13, sim, dia 13, eu e minha família, a gente foi visitar o Space Adventure, o museu da NASA, em Canela, aqui no Rio Grande do Sul, aqui do ladinho de Caxias do Sul, que é onde eu moro. A ideia desse passeio era celebrar o aniversário do Alex, no dia 13, né, que estava aí fazendo seus 40 e tralalá aninhos. E como ele e eu já tínhamos ido lá no Museu da NASA para comemorar o meu aniversário de 40 anos, há 2 anos atrás, a gente focou então, dessa vez a experiência foi voltada para a Manu, que foi com a gente dessa vez, que hoje está com 6 anos, a nossa filhota. E aí, enquanto a gente explicava algumas coisas para ela, né, trazia um contexto das coisas que ela estava vendo e acompanhava a reação dela frente àquela monte de roupa de astronauta, algo me chamou a atenção e me deixou profundamente angustiada, que é o comportamento do grupo que estava conosco. Boa parte do grupo que estava ali com a gente mal olhava para as peças expostas ali no museu. Só para te trazer um contexto para você entender como é que funciona essa visitação,
Pensa o seguinte, pensa que esse museu tem vários ambientes. E aí, um grupo de pessoas é formado por horários, entra no espaço e a gente vai com o grupo passando por esses ambientes, um por um. Vai todo mundo junto, que nem um jogo, a gente vai passando por fases, né? E alguns lugares, tinham peças expostas para a gente ver e entender, e outros eram experiências imersivas, com vídeos, simulações e tal. E, gente, parecia que o foco do pessoal que estava lá estava mais em achar o melhor ângulo para filmar e tirar selfie, e não necessariamente para observar, para entender, para pensar na magnitude daquelas peças que estavam ali bem diante dos olhos, sabe? Tipo, o que que aquilo ali representa? Imagina o seguinte, que cada ambiente que o grupo visitava, nós tínhamos um tempo para ficar ali, para então ser liberado o próximo ambiente. Então, a maioria das pessoas, o que que elas faziam? Elas chegavam, passavam ali rapidinho o olho, faziam um monte de fotos, e aí o que que elas faziam? Procuravam a cadeira mais próxima e ficavam sentadas com a cara imersa no celular até liberarem o próximo ambiente. Tipo assim, a pessoa foi lá, passou rapidamente ali, tadadã, conferiu com os olhos, fez fotinho, fez check-in e ficou lá esperando, matando tempo no celular, enquanto a próxima ambiente estava sendo preparado. Eu fiquei pensando, como é que pode a pessoa se programa e paga para visitar um museu, mas não se permite viver aquela experiência? O que me inquieta nessa história toda é perceber que, cara, a gente está perdendo a nossa curiosidade. A gente está perdendo a nossa habilidade de nos maravilhar com as coisas, de contemplar as coisas. É como se as pessoas estivessem trocando o hábito de contemplar e se maravilhar com as coisas que vê, pelo hábito de filmar, postar e fazer check-in. Tipo, ok, você vai lá, fez o passeio, olhou para aquele monte de peça que estava exposta lá, aquele monte de traje espacial, aquele monte de peça que faz parte dos foguetes que participaram das missões espaciais e o que ficou? O que ali te surpreendeu? O que que você descobriu? O que que aprendeu? Como é que aquilo te impactou e ecoou na tua visão de mundo, no teu entendimento de mundo? Percebe onde é que eu quero chegar? Sem curiosidade, não existe aprendizado. E sem aprendizado, não existe capital cultural. Não existe construção de repertório criativo. E qual que é o resultado? Nossa criatividade atrofia. E aí vai ter gente que vai se justificar e vai usar a bengala do eu não sou criativo, eu não nasci criativo. Ah, isso é criar é um dom. E aí a gente vai perdendo a nossa capacidade de reconhecer padrões, fazer conexões, criar metáforas. E aqui é o ponto. Isso é criatividade, isso é a base da criatividade. Muita gente acha que criatividade, ela vem daquele momento de inspiração, mas na verdade ela nasce da curiosidade, da contemplação, da presença, de estar presente. E lembra do Sherlock Holmes? Cara Watson, você vê, mas não observa? Foi exatamente isso que eu percebi lá nessa imersão. As pessoas vão lá, veem, mas não observam, não refletem sobre, tá, mas o que que isso aqui quer dizer? O que que isso representa, né? O que que significa isso na minha visão? As pessoas, né, perdem, porque a criatividade ela nasce dessa nossa capacidade de se interessar pelo que está diante dos nossos olhos, pelo que está diante de você e de como isso ecoa em você, né? E o resultado dessa reflexão, dessas análises, é uma das manifestações da sua criatividade, em prol de dar impulso e interessância na sua comunicação.
Porque não adianta, gente, capital cultural, repertório criativo, a gente pode acumular, mas o resultado disso, isso por si só não rende ideias, não rende uma comunicação mais rica, não rendem ideias. É assim a reflexão, é como essa informação que a gente capta, como é que ela se transforma dentro da nossa cabeça via nosso repertório, nossas emoções, nossa bagagem, nossa visão de mundo, nossos valores, e dentro dessa transformação que acontece lá dentro, a gente devolve isso para o mundo. Pensa que se você não se interessa pelo mundo, como é que a gente pode esperar que o mundo se interesse pela gente? Como que a gente pode esperar que o mundo se interesse por você se você não se interessa pelas coisas que estão ao seu redor? Você não é que você não interessa por intenção, é que você não percebe as coisas que estão ao seu redor por estar vivendo num piloto automático. Piloto automático chamado cara fos a sua cara enfiada no celular. Sem repertório não existe profundidade. E sem profundidade não tem diferenciação. Entenda aqui, diferenciação, eu quero dizer aqui diferenciação como aquilo que é interessante e relevante no que você tem a compartilhar com as pessoas. Eu penso muito nisso. Quanto mais eu torno o meu repertório interessante e relevante, mais articulada, mais interessante, mais gostosa fica a minha conversa. E esse nível de gostosura de conversa é o que chama atenção. E a atenção, a gente já sabe que é a moeda do milênio, do momento, a atenção. Depois retenção, e aí vem toda, né, a jornada que a gente já conhece. Então, para finalizar e não deixar muito extenso esse episódio de estreia, o que eu quero dizer aqui, na verdade, eu quero deixar que é uma provocação mesmo, que, né, se não tiver uma provocação criativa no final, não sou eu. O olhar e o agir criativa e estrategicamente, eu não digo isso só na nossa comunicação como marca, tá? Agora eu digo isso para a vida, exige presença. Exige que você, que a gente resgate essa nossa habilidade de contemplação e maravilhamento. Você vai ver essa capacidade de contemplação e maravilhamento em alguns outros lugares aí, quando as pessoas chamam de você olhar o mundo com os olhos de uma criança, de olhar para algo, por uma flor, por um elemento, por um avião que decola num aeroporto e se maravilhar com aquilo, por mais que você já tenha voado, por mais que você já tenha visto 1 milhão de aviões levantar voo. Mas você, a cada vez que vê um avião subir pelos ares, pelos céus, a ganhar altitude, você contemple aquele movimento e se maravilhe com aquilo, porque afinal de contas a gente olha que incrível aquilo, um negócio pesadíssimo, que pesa toneladas, voar com a leveza de uma pena, de um pássaro, porque o ser humano conseguiu construir um conhecimento, desbravar um conhecimento que permitiu fazer isso. Então, é sobre isso, sabe? Esse maravilhamento. É isso que vai nos despertar a entender por que que eu me maravilhei com aquilo e como é que como é que isso se conecta com o que eu faço. Como é que isso poderia virar uma metáfora? Como é que eu poderia fazer essa analogia de uma coisa que me brilhou os olhos para falar de uma forma mais simples sobre o que eu faço, né? Então, para ver o mundo, né? E fica aqui um convite, uma provocação, para a gente sempre se lembrar de ver o mundo parar de ver o mundo pelas lentes do celular e começar a levar mais os nossos olhos para passear. Para de ver o show pela lente do celular. Para de ver a experiência do museu pelas lentes do celular. Leva os teus olhos para passear, leva o teu repertório criativo para passear, para se nutrir, para crescer. Nada é mais inspirador do que a própria vida.
Eu não tenho dúvidas disso. Por mais que você venha me dizer: "Ai, minha vida é muito simples, minha rotina é muito banal, é muito comum, muito sem graça", mentira, mentira. Você tem coisas interessantíssimas que você vive, que você vê durante o dia, porém você não nota, porque anda muito no piloto automático. Começa a prestar mais atenção, a olhar, a escutar de verdade, a observar. Encara o Sherlock Holmes e para de ver e começa a observar mais as coisas ao teu redor. Você vai descobrir cada insight tão interessante, e você vai começar a se apaixonar por se auto-observar e observar as coisas que estão ao teu redor. Combinado? Então, se esse episódio fez sentido para você, me conta aqui nos comentários ou vai lá no meu Instagram, me marca e compartilha comigo como é que você pensa, o que que você pensa sobre isso e como é que isso reverberou por aí. Para continuar essa conversa, fica por aqui, porque nos próximos episódios eu vou abrir mais esse meu diário de bordo criativo com você, tá ok? Então, um beijo e até mais.